Minha pergunta antes dessa disputa do Trump, antes do que mudaria se o Trump realmente ganha, minha pergunta para você é: o que muda na política externa com a Kamala presidente, né? Se ela conseguir vencer o Trump, esse cenário da geopolítica global, o posicionamento dos Estados Unidos, você acha que teria um elemento diferente ou mantém a política que o Biden vem aplicando? Eu acho que Kamala Harris vencendo, eu acho que não muda nada. Não vi, pelo menos até agora, nenhuma indicação de que, caso a Kamala Harris seja realmente eleita, né, primeiro seja candidata, mas ela sendo eleita em novembro, eu acho que os democratas seguem, eu acho que a Kamala Harris não vai mexer nisso. Independente quem seja o presidente do democrata, é uma postura do partido. Eu acho que sim. A ideia política. Eu acho que sim. E o grande diferencial, dois grandes diferenciais, na minha opinião, né, de uma postura e de outra, é a questão da guerra da Ucrânia. Então, assim, a guerra da Ucrânia, na minha avaliação, em termos de política externa, é o grande diferencial. O segundo grande diferencial é a questão dos imigrantes, a maneira como os republicanos lidam com a questão dos imigrantes, mais dura do que os democratas. Mas em termos de política externa, o grande diferencial dos democratas para os republicanos é a questão da guerra da Ucrânia. Porque China é a mesma coisa. Interessante isso, né? China, tanto democratas como republicanos estão batendo firme contra a China. Mas Ucrânia é bastante diferente e isso é muito importante. No caso, Ucrânia ou Rússia? Assim. Sim, guerra na Ucrânia, isso. Postura com a Rússia. E aí tem uma questão... Postura com a Rússia é mais flexível do que com a China. Peguei isso. Aí tem uma questão importante. Sabe, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Quando Trump era o presidente, a Rússia já tinha anexado a Crimeia. Verdade, foi em 2014. Isso. E quando Obama assumiu a presidência, ele tentou apaziguar a situação com a Rússia. Se a gente for buscar nos registros históricos, o Trump tentou trazer novamente a Rússia de volta para a Europa. Vamos lá. 2008, lá atrás, no início. Não 2008. 2014 foi quando a Crimeia foi anexada pela Rússia, 2014. O Trump, ele foi eleito em novembro de 2016 e ele assumiu em janeiro de 2017. Isso. A partir dali, ele começou a tentar, junto aos outros países do G7, França, Itália, Alemanha, tentar convencê-los de trazer novamente a Rússia, esquecer a questão da Crimeia. Sim. Deixa a Crimeia ali, a Crimeia tá perdida. Você citou o Obama, aí eu fui lá no início do Obama, não, Perdão. Trump. Início do Trump, eu lembro. Isso eu lembro. Trump assumiu em 2017, efetivamente, janeiro de 2017, começou e ele tentou trazer novamente. Por quê? Aí tem uma questão que eu acho que é muito importante e é uma diferença entre democratas e republicanos. Qual o grande inimigo dos Estados Unidos? Quem que realmente ameaça os Estados Unidos como principal potência militar e econômica do mundo? É a China. Não é a Rússia. E o Trump, na minha avaliação corretamente, não ele só, o Partido Republicano, identificou o seguinte, que essa aproximação de Rússia com China é péssimo para os Estados Unidos. Isso. E eles, na minha avaliação, geopoliticamente falando, não torço para Trump, não torço para ninguém, eu tenho que fazer uma análise geopolítica. Na minha avaliação geopolítica, eles estão certíssimos, porque essa aliança de Rússia com China é péssimo para os Estados Unidos e para a OTAN. Então, foi ali que o Trump tentou trazer novamente a Rússia para a Europa. Ou seja, olha, esquece a questão da Crimeia, que a Crimeia já está anexada pela Rússia, esquece a questão da Crimeia e vamos trazer novamente. Mas os outros países não concordaram. Os outros países europeus do G7 e da OTAN tinham e têm muito medo da Rússia por questões históricas, né? A Segunda Guerra Mundial, etc. A Primeira Guerra Fria, a Guerra Fria, né? Muita gente fala que agora a gente está numa Guerra Fria 2.0. E aí o Trump não teve sucesso nisso. Mas aí também teve Covid, etc. E o assunto de trazer a Rússia novamente para a Europa morreu e o Trump não foi reeleito. Então essa vai ser a agenda do Trump com relação à guerra da Ucrânia e Rússia, caso o Trump seja eleito, né? Diferente dos democratas. Kamala Harris é eleita, caso ela seja realmente a candidata. Mantém como está. E aí essa guerra da Ucrânia vai se alongar. Trump eleito. Eu acho que, ele até disse, né, que termina a guerra em 24 horas. Não é isso, obviamente, não é tão rápido. Mas eu acho que o Zelensky, o presidente da Ucrânia, vai ter que sentar na mesa de negociações. E aí eu avalio que, efetivamente, aqueles territórios que hoje
A Rússia hoje ocupa cerca de 20% da Ucrânia, em termos de território. Aqueles territórios que hoje a Rússia ocupa... Não perde mais. Não perde mais. Eu acho que o Trump vencendo, ele vai tirar o apoio à Ucrânia em termos militares, e os Estados Unidos, obviamente, é fundamental para esse apoio. Aí a Ucrânia perdendo o apoio dos Estados Unidos, só o apoio dos outros europeus ali, eu acho que não vai ser suficiente para manter o esforço de guerra da Ucrânia. Isso vai obrigar a Ucrânia a sentar na mesa de negociações com a Rússia para um cessar-fogo, alguma coisa nesse sentido. E aí eu acho que eles vão perder aqueles territórios. Então digamos assim, é o primeiro assunto em termos de relações internacionais que o mundo vai estar de olho a partir de 20 de janeiro, que é quando tem a posse do novo presidente, 20 de janeiro do ano que vem. O planeta vai estar de olho nessa questão da Ucrânia. E certamente o Zelensky deve ter comemorado muito a decisão do Biden de sair, porque ele estava vendo o cenário do Biden perdendo apoio, né? E vendo que o Zelensky vai botar todas as fichas dele na Kamala Harris para ver se consegue efetivamente a Kamala Harris ser eleita. E aí, agora, a outra questão que você vai me perguntar, já estou lá respondendo você, eu acho que eu acho que o Trump não perde essa eleição para Kamala Harris, a não ser que tenha algum fato novo, totalmente típico, né? Mas o Trump é o grande favorito para vencer em novembro. Por toda a experiência dele, maneira, palco, né? Experiência de debate, esse conjunto, eu acho. A Kamala é um bom nome, eu acho um bom nome para os democratas, rejuvenesce, mais nova, etc. Tem a questão, como eu falei, pai jamaicano, mãe da Índia, etc. Eu acho que tudo são elementos interessantes, mulher, tudo isso é interessante, mas acho difícil bater o Trump nas eleições de 5 de novembro.